pães, a multiplicação dos peixes, ou a provisão enviada por nosso Deus ao seu povo, o direcionamento do nosso Deus dado a seu povo. O povo precisava de um milagre, o nosso Deus usando Jesus, o que aconteceu? Aconteceu um milagre através do poder dele, aleluias. Mas hoje, irmãos, aproveitando essa palavra a qual lemos, continuando, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, eu quero falar com a amada igreja sobre o pão. Sobre o pão, é o pão da vida, o pão que é vida, o pão que traz vida, o pão que é a vida através do nosso Senhor Jesus, aleluias. Eu quero que você acompanhe aí no livro de João, capítulo 6, mas agora no verso 22. Acompanhe aí, irmãos, abra sua Bíblia, que a gente vai estar lendo, e você acompanha aí. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, pois hoje é noite de milagre, é noite de vitória. E você, se você gosta, veio aqui para ouvir a palavra, aqui é o lugar da palavra, aqui não tem outro espaço, aqui é só a palavra de Deus, irmãos. Esse microfone é santificado, é ungido na presença do Senhor, somente para falar da palavra e adorar e exaltar o nome dele, aleluias. No verso 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia mais ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas os que seus discípulos tinham ido sós. Verso 23: contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto de lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos, então o que eles fizeram? Entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, através dessa leitura, dessa palavra, eu quero compartilhar nesta noite sobre o pão da vida. O pão da vida é o nosso Jesus, amada igreja. O pão da vida é o nosso Senhor, aleluias. E aqui nessa palavra, a gente vê no início aqui, no capítulo 6, o povo ali, a multidão, ouvindo Jesus pregar, juntamente com os discípulos, quando já chegaram ali, que fala que Filipe foi até Jesus e disse, então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão ter com ele, disse a Filipe, o próprio Jesus perguntando a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? De que forma alimentar? Foi na hora que apresentou, Filipe disse ali que teria ali dois discípulos, disse os dois discípulos, Simão e Pedro, disse: está aqui um rapaz, um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É o que nós temos, não temos mais nada. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz que havia quase 5.000 homens. E aí, irmãos, imagine os familiares, imagine o número ali de familiares junto com esses 5.000 homens, ali necessitando de alimento. E Jesus, o que ele fez? Ele fez um milagre da multiplicação. Pediu ali os 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou. E multiplicou de tal forma, irmãos, que ainda no final sobrou 12 cestos. Ainda sobrou pão, ainda sobrou peixe. Olha o milagre tremendo, o cuidado de Jesus. E aquele povo, aquela multidão, aleluia, se saciou. Aquela multidão foi alimentada. Recebeu o que? Um pão, um alimento físico. Ficaram saciados fisicamente. Ficaram ali com o seu físico saciado. Não havia mais fome no meio daquela multidão que estava ouvindo a Jesus. Aleluia. E
logo na sequência, irmãos, nós vamos ver aqui, Jesus, tem a passagem aqui no mesmo capítulo do livro do Evangelho de João, que fala sobre Jesus andando sobre o mar, aonde Jesus acalma a tempestade, aonde o vento assoprava de um lado para o outro, mas Jesus, com sua mansidão, levantou e disse: não temais, pois eu estou no controle, não temais que eu estou aqui e vou mudar a situação. E Jesus acalmou o vento. E chegando, irmãos, ainda sobre as multidões, a voz das multidões se ecoou de um lado para outros aqui, quando fala de Tiberíades, quando fala aqui desse local, a multidão correu, irmãos, a fama que Jesus tinha multiplicado o pão, e aquela multidão, aleluias, ficou atenta aonde estava Jesus, pois outros vieram e da mesma forma queriam receber o pão. Mas queriam receber o pão de que forma, irmãos? Queriam receber um pão físico que sacia momentaneamente a fome, daquele que está com fome. Mas nosso Jesus, Ele é o pão da vida, é o pão verdadeiro. Ele não é aquele que sacia momentaneamente, Ele sacia eternamente. Aquele que busca a sua palavra, aleluias, e numa forma de ensinar, de conduzir, através da sua palavra, um ensinamento para nós, para trazer para os nossos dias, o nosso Jesus, o que Ele fez aqui, através dos seus ensinamentos, irmãos. Ele quis dizer aqui que a multidão, a segunda multidão, que queria se ajuntar aqui, como a gente acompanhou, no verso 23, eles entraram e chegaram numa banda de Tiberíades, mas vendo que Jesus não estava lá, eles correram para os barcos e foram em direção a Cafarnaum, novamente atrás de Jesus, mas atrás do que? Do pão físico, atrás de um pão que a pessoa ia ser alimentada, a multidão ia ser alimentada, mas depois ia passar algumas horas, o que aconteceria novamente? Estaria novamente com fome. Mas nosso Jesus, Ele é tremendo, através dos seus ensinamentos, aleluia. Ele queria dizer o quê? Que nós devemos buscar a Ele, não momentaneamente, não quando só precisamos de uma bênção, mas saber que Ele é o pão da vida, que nos dá a vida eterna, que nos dá força para caminhar em direção à salvação eterna, não apenas naquele momento. Quantos hoje, irmãos, vêm na casa do Senhor esperando receber e comer um pão momentâneo? Um pão momentâneo de que forma? Um pão que é um desejo de ter um carro novo, não sei, que é um desejo de ter uma casa nova, mas recebe este pão momentâneo, sai da presença e esquece do que o Senhor fez, esquece do que o Senhor prometeu. Mas nosso Jesus, Ele quer mostrar para nós o quê? Que Ele não é um pão que sacia a nossa fome momentaneamente. Ele é um Deus tremendo, que nos leva à eternidade, Ele nos leva à vida eterna. A palavra diz que Ele é um pão que alimenta a nossa alma, Ele alimenta a nossa alma, pois o povo de Deus é feito de quê? Corpo e alma. Sim, nós precisamos, irmãos, alimentar o nosso corpo, com certeza. Quem aqui hoje já tomou um café da tarde aí? Quem não comeu um pãozinho quentinho nesta tarde? Muitas vezes foi lá na padaria e chegou ali no atendente e falou assim: eu quero um pão quentinho. É ou não é, irmãos? Muitas vezes a gente chega na padaria e fala assim para o padeiro, para o atendente: que hora que sai o pão quentinho? Que hora que esse pão quentinho vai estar pronto? Eu quero comer um pão quentinho, irmãos? E nós vamos ali, comemos este pão, e mais tarde o que a gente vai esperar? Um café da tarde, após o café da tarde, uma janta ou um lanche. Novamente vamos estar com fome. Mas, irmãos, hoje eu vim aqui anunciar, falar através da palavra do Senhor Jesus, que Ele é o pão vivo que nos alimenta, e nós não ficaremos mais com fome. Ele é a água, vida verdadeira, Ele é a água que jorra eternamente no altar, que nos sacia, que mata a nossa sede eternamente. Pois aqui falou, o ser humano, corpo e alma. Ok, comemos o pãozinho aí da tarde, nos alimentamos,
mas nós precisamos alimentar, meu irmão, a alma, a nossa alma. E de que forma nós alimentamos a nossa alma? Através da palavra, através da palavra do Senhor, que é o pão verdadeiro, que é o pão descido do céu, que é o pão que veio para nos salvar, para nos trazer a salvação e libertação dos pecados. E acompanhe aí na sua Bíblia, amados irmãos, aleluias, glória a Deus. Jesus, de uma forma de correção, numa forma de instruir aquela multidão, para direcionar aquela multidão ao caminho do pão verdadeiro, não a multidão que estava atrás do que, irmãos? Eles estavam atrás daquele pão passageiro, porque eles ouviram que Jesus tinha alimentado a multidão. O que eles fizeram? Eles queriam novamente receber o pão. E olha só, Jesus nas suas instruções aqui, Jesus respondendo, disse, no verso 26, acompanhe aí na sua Bíblia: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, sinais de milagre, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Aleluias. Irmãos, nós devemos buscar o Senhor, não somente por uma situação de milagre. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o milagre é passageiro. O milagre, o que é o milagre recebido por nós, povo do Senhor, na caminhada de fé? O que é o milagre? É só um direcionamento para o alvo maior, um direcionamento a Deus, um direcionamento a quem eu devo buscar. Eu devo buscar a quem? A Deus. Os irmãos me olhando aqui, os irmãos acham que devem buscar um Anastácio? Se eu vim aqui falar, irmãos, busquem um Anastácio, vocês vão receber a do Anastácio. Irmãos, de mim vocês não vão receber nada, pois eu sou igual, nós somos todos iguais diante do Senhor. O que vão receber, nós temos que receber da presença de Deus, de Deus, da rocha eterna, Ele que devemos buscar. Então o milagre, o que nos leva? A um caminho, aleluias, a um caminho de saber, recebi do Senhor o milagre de vida, aleluias. Recebi um milagre material muitas vezes, mas eu reconhecer que esse milagre veio das mãos do Senhor, aleluia, que esse milagre veio das mãos de nosso Deus. E este milagre vai nos conduzir ao que, irmãos? A fidelidade com Ele, a reconhecer que Ele é dono do milagre. Então Jesus aqui, Ele instrui a multidão a não buscar a Ele apenas pelo milagre, mas buscar a Ele porque Ele é o dono da vida eterna, Ele é o pão da vida que alimenta a nossa alma, aleluias. No verso 27, Jesus ainda continua dizendo: trabalhai nem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Quantos hoje trabalham dia a dia atrás, irmãos, de situações como a palavra do Senhor está dizendo aqui nesta noite, que perece, que a traça, a ferrugem vai comer, vai destruir. Irmãos, devemos sim, correr atrás do nosso ganha-pão, mas ter em nossa consciência, saber, ali no Paraty do Meio, quarta-feira, 7h30 da noite tem culto, não falto, porque devo reverência e gratidão a Deus. Sexta-feira no Paraty do Meio tem estudo da palavra do Senhor Jesus, a escola bíblica. Não vou faltar, porque devo gratidão a Deus. Domingo tem culto, sábado tem oração, aleluias. Eu não vou perder, porque eu devo gratidão a Deus, devo gratidão àquele que me criou, aquele que me leva a caminhos, que me dá livramento. Isso que Deus quer, Jesus aqui através da sua instrução quer nos deixar, que nós devemos ter gratidão a Ele, não trabalhar com uma situação que vai acabar, mas aqui, irmãos, trabalhar pela comida que permanece.
permanece. Qual que é a comida que permanece, amada igreja? É o pão da vida, é o nosso Jesus. Ele é o pão da vida. Ele permanece hoje eternamente. Hoje é noite de celebração, de fazer em memória dele, e fazer daquele que se entregou na cruz por nós pecadores, daquele que se entregou por nós para nos salvar, para nos livrar dos pecados, que é o nosso Jesus. Então estamos aqui nesta noite, irmãos, para fazer tudo para Ele, por Ele. Quem nesta noite pode erguer as mãos e falar: estou aqui é por Ti, Jesus. Estou aqui é para Te adorar, Jesus. Estou aqui é para Te buscar, Jesus. Estou aqui é para seguir o Seu caminho, Jesus. Sim, vai vir um milagre. Sim, vai vir as bênçãos. Mas eu reconheço que maior do que o milagre que eu estou recebendo é a Tua presença em minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Acompanhe aí, irmãos. Acompanhe aí. Glória a Deus. Verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Os discípulos perguntando, questionando Jesus. E Jesus mais uma vez sabiamente responde. Jesus disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Então, acreditando em Jesus, crendo em Jesus, acreditamos no Pai, no nosso Deus, que enviou Ele para, como cordeiro, ser entregue na cruz. Aleluias, glória a Deus. Verso 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha só, irmão, um povo andando, a multidão andando com Jesus, vendo os milagres. Quantos milagres, irmão, Jesus já tinha feito? Discípulos estavam ao lado de Jesus, tinham contemplado os milagres, e mesmo assim questionam. O que eles perguntam? Que operas tu? Queriam mais milagre. Olha só, irmãos, viram com seus olhos físicos ali Jesus fazer milagre, e mesmo assim questionaram, mesmo assim duvidaram. E Jesus mais uma vez disse: na verdade vos digo. Aliás, deixa eu ler aqui o verso 31, irmãos, referente ainda a questionamento do povo, dizendo assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão verdadeiro, o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Irmãos, eles aqui ainda queriam alegar que Moisés tinha alimentado o povo de Israel 40 anos no deserto, desacreditando no poder de Deus, que Deus mandava o maná descer do céu para alimentar o seu povo. E Jesus mais uma vez fala: quem mandou o pão foi Deus, quem manda pão é Deus, quem envia o pão quentinho é Deus, quem envia o pão que alimenta é Deus, irmãos. Deus está enviando o pão da vida eterna nesta noite. Deus está enviando o pão verdadeiro, aquele pão que você vai sair daqui, irmãos, e vai estar saciado. E de que forma? Buscando a presença do Senhor, buscando a palavra de Jesus. E ainda no verso 35 Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 51, acompanhe aí: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. O nosso Deus é o pão, irmãos. O nosso Jesus é o pão de vida eterna. Se você veio aqui se alimentar do pão verdadeiro, você está no lugar certo, pois aqui Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que nos leva à vida eterna, irmãos. E através do que? Da sua palavra, através da sua presença. E ainda, irmãos, Jesus, na sua caminhada, aleluias, nos seus ensinamentos, glória a Deus, eu quero compartilhar com a amada igreja, João capítulo 4, verso 14, abra sua Bíblia, aleluias.
mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra pela vida eterna. Aleluias. Então, irmãos, você veio aqui beber da água que jorra eternamente. Você tem se alimentar do pão da vida, do pão que nos enche de graça, nos enche de vida, do pão que arranca toda tristeza, que nos leva a um novo caminho. Aleluias. Que nos leva a saber, que de Deus vem todo o poder, que de Deus vem todo o cuidado. Aleluias. E ainda mais, irmãos, nesta noite eu vim dizer para a amada igreja qual tipo de alimento nós estamos buscando, qual tipo de alimento muitas vezes nós estamos ingerindo para nosso corpo e muitas vezes para a nossa alma. Que tipo de alimentos estamos trazendo para a nossa alma? Nesta noite, Deus quer nos dizer, irmãos, que o alimento que nós temos que ingerir para a nossa alma é Jesus, é palavra, é oração, é fidelidade diante do altar, é reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Salvador. Aleluias. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. E ainda eu quero dizer que o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele diz aqui através das suas escrituras que Ele é a salvação, que Ele é aquele que nos leva à fidelidade eterna na caminhada. Teremos dificuldades, teremos tropeços, teremos fraquezas, passaremos por ventos, passaremos, irmãos, muitas vezes por maremotos, terremotos, mas o nosso Deus é o que nos sustenta. Em João capítulo 10 também, o nosso Jesus diz assim, verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Verso 11 diz: eu sou um bom pastor, o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Aleluias. O nosso Deus, Ele diz ainda no capítulo 11, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que eu esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Nesta noite, quem crês que nosso Deus é a vida eterna? Quem crês que nosso Deus é a vida verdadeira? Que aquele que estava morto, mas quando recebeu Jesus, estará vivo. Aquele que estava muitas vezes no caminho de erro, mas quando recebeu Jesus, recebeu nova vida. Aleluias. Hoje eu tive uma alegria, irmãos, imensurável como pai, de estar batizando o meu filho tomando a decisão, se rendendo aos pés do Senhor, dizendo ali, ele, uma criança, um jovem, mas já com uma consciência: eu quero servir a Ti, Jesus, eu quero estar aos Seus pés, Senhor Jesus. Imagine, irmãos, a minha alegria como pai, de saber que o meu filho já aceitou, já se rendeu aos pés do Senhor, passando ali, recebendo a água de vida eterna. Aleluias. E nós estamos da mesma forma, irmãos, aqui para receber de Jesus o pão da vida, receber a vida eterna, a força que nos conduzirá à vida eterna. Aleluias. Irmãos, é isso que eu queria compartilhar com os amados irmãos. O tempo já foi, ainda temos que celebrar a Santa Ceia do Senhor. Vamos se colocar em pés, aleluias. Mas, irmãos, eu quero que você grave. Você quer se alimentar do pão quentinho todo dia? Tira um momento num devocional, tira 5 minutos de oração, e Deus manda um pão quentinho através da palavra. Todos os dias, faça aí um voto, faça um compromisso com Deus, um compromisso com o Senhor. Levantou da cama, vai ali, abre a palavra do Senhor e fala: Senhor, manda pão, Jesus, manda pão da vida. Com certeza o Senhor Jesus vai mandar para você, o nosso Deus vai mandar para você, aleluia, o pão da vida eterna. Aleluia. Abra sua Bíblia, amada igreja, aleluia, no livro de 1 Coríntios capítulo 11, aleluia,
que vamos estar entrando agora já no momento da celebração da Santa Ceia do Senhor. Irmãos, me perdoe aqui, porque meu filho também vai estar participando dessa Santa Ceia nesta noite, né? Glória, eu entregar para ele aqui em mãos, aleluia, já o certificado e a carteirinha de membro, né? Glória a Deus, membro aqui desta igreja, irmãos, para ter ido meio, aleluia, glória a Deus. E ele passando pelas águas hoje aí, foi uma honra do céu, foi um privilégio do céu para mim como pai, estar participando deste momento da vida do meu filho, aleluia. E ele vai estar celebrando a Santa Ceia conosco nesta noite, aleluia. Deus, glória a Deus. E continuando, irmãos, no momento da Santa Ceia do Senhor Jesus, abra sua Bíblia, aleluias, em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos estar lendo, os irmãos acompanham a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Hoje é noite de milagre, é noite de salvação, através do pão da vida, através, irmãos, do cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus, vertido ali na cruz. Aleluia. Mas a palavra aqui nos dá, uma exortação. Aleluia. O nosso Deus nos fala: portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Então, o que quer dizer essa palavra? Se você não é batizado, se você ainda não fez um concerto diante do altar com o nosso Deus, se você não pertence a nenhuma denominação evangélica, se você ainda não aceitou Jesus, não se batizou, você não pode tocar no cálice que simboliza o sangue e nem no pão que simboliza o corpo do nosso Deus. Aleluia. Vamos estar ministrando, irmãos, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Aleluias. Estenda suas mãos para o altar, amada igreja. Glória a Deus. Vamos estar consagrando, apresentando o cálice ao Senhor, apresentando o pão que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus, que foi moído ali no altar, que foi moído por nossos pecados. Aleluias. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, amada igreja. Vamos orar. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós consagramos, Pai, em tuas mãos, Senhor, este cálice, Pai, este pão, Pai, que simboliza o teu corpo, este cálice que simboliza o teu sangue, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que aquele que participar, Pai, sinta um renovo, aquele que participar, Pai, seja curado, meu Deus, a alma, se receba alimento para a alma, para a caminhada de mais um mês na tua presença, receba um renovo, receba o batismo com o Espírito Santo. Oh, meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Em teu nome, Pai, te apresentamos e consagramos, Pai, para fazer em memória de ti, Pai, nesta noite. Celebramos o teu santo nome. Amém, Jesus. Amém.
Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vou pedir para o grupo de louvor estar louvando, aleluias, neste momento. E eu vou estar fazendo de forma, né, irmãos? Uma forma, como é o meu primeiro momento celebrando a Santa Ceia com a amada igreja, eu vou estar entregando a cada membro desta casa aquele que participa do corpo, né, e do pão, aleluia, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, aleluia. Porque quem distribui normalmente são os diáconos, mas hoje eu vou estar distribuindo para você, aleluia. Eu peço para os diáconos, né, os irmãos virem aqui à frente, ficar aqui à frente, que eles serão servidos depois da igreja, aleluia. Os cooperadores, vem aqui à frente, irmãos, amém? Só ali, aliás, só os diáconos, irmãos, me perdoem, aleluia. Glória a Deus, aguarde aqui na frente. Glória a Deus. Glórias a Deus. Me perdoe, irmãos. Só um minutinho. Ainda tem mais um. Minha esposa me ajudando aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais um ato aqui da Santa Ceia, irmãos. Me perdoe. Eu estou aqui querendo correr pelo horário, mas me perdoe, irmãos. Eu quero dizer para a amada igreja que este pão simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi ali na cruz, em sacrifício por nós pecadores, aleluias, por nós pecadores, irmãos, foi ali, sofreu de dores por nós, foi agredido, foi dilacerado, sua carne foi, irmãos, ali dilacerada pelos ataques, mas para nos trazer a salvação, foi moído na cruz, e através deste pão que simboliza o corpo do Senhor, esses pedaços, irmãos, esses pedaços aqui, é a nossa salvação, nos leva à salvação, nos leva à vida eterna, nos leva à salvação eterna, e à redenção, e o perdão por nossos pecados, aleluia, pois hoje é noite de vitória, através do sangue do Senhor Jesus, e do seu povo, e nós dizemos amém, aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Amigo é vida, amigo é paz, morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais.
Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Aleluia.